Sol é só uma estrela dentre bilhões na galáxia da Via Láctea. E nossa galáxia é uma dentre centenas de bilhões no universo que conhecemos. O telescópio espacial Hubble nos dá uma visão do universo do passado. Uma viagem magnífica pela história distante, quase até o Big Bang. Cada mancha, cada grupo, cada lampejo de luz representa 1 bilhão de estrelas, aqui e ali. Se quisermos conhecer nosso lugar no universo, basta olhar para cima, para a distância remota, para o reino das galáxias longínquas. Universo, galáxias longínquas. Nosso universo é repleto de movimento, expansão, luz e escuridão. O universo tem 13 bilhões e 600 milhões de anos. Só para contextualizar, a Terra e o Sistema Solar têm 4 bilhões de anos, ou seja, o universo tem o triplo da idade da Terra. Na vasta amplidão do vazio interestelar, as estrelas distantes são mantidas juntas pelo longo alcance das forças gravitacionais. No decorrer de bilhões de anos, as estrelas reuniram-se, formando as galáxias. Uma galáxia tem cerca de 100 bilhões de estrelas que não se tocam nem estão próximas entre si. Considerando seu tamanho, elas estão muito distantes. O que mais me espanta é a imensidão das galáxias. Elas são incrivelmente enormes. Se o Sol fosse do tamanho de um ponto final ou do pingo de um i, nossa galáxia seria do tamanho dos Estados Unidos. Elas são gigantescas. Os astrônomos sempre souberam que havia uma característica especial nos grupos de estrelas que pareciam preencher o firmamento noturno. Esta é a nossa galáxia, uma mancha branca que recebeu o nome de Via Láctea. Essa faixa de luz é formada por milhares de estrelas que não são vistas isoladamente. Recebeu o nome de Via Láctea porque os gregos a associaram a um rio de leite. Há 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia e 100 bilhões de galáxias no universo observável. Existem mais estrelas no universo do que grãos de areia nas praias da Terra. Imagine uma galáxia como um disco de hóquei. As galáxias estão a alguns discos uma da outra, ou seja, há um disco aqui e outro ali. As galáxias estão assim no universo. As imagens do telescópio espacial Hubble mostram a diversidade das galáxias longínquas. A galáxia Sombreiro também é chamada de M104. Uma das maiores de um conjunto gigantesco, a galáxia Sombreiro possui quase 800 bilhões de vezes mais massa do que o nosso Sol. Comparada à Via Láctea, a Sombreiro tem um centro maior em relação ao disco bem arredondado. Esta imagem da galáxia Sombreiro é um ótimo exemplo do que ocorre quando os 3 maiores telescópios espaciais unem suas forças. O Observatório Chandra tirou uma foto dos potentes raios-x emitidos pela galáxia Sombreiro.
O telescópio espacial Hubble tirou uma foto ótica, captando a luz que viajou por milhões de anos-luz até alcançar a Terra. O telescópio espacial Spitzer captou uma versão infravermelha, que mostra o perfil térmico da galáxia Sombrero. Combinadas, essas três imagens proporcionam uma visão inesquecível de uma galáxia a 28 milhões de anos-luz. M51, ou galáxia Redemoinho, tem braços em espiral que lembram algodão doce. O centro da galáxia Redemoinho é tão repleto de estrelas que seus planetas têm céus brilhantes, seja dia ou noite. Centaurus A é uma galáxia que emite uma enorme quantidade de ondas de rádio. Ela é como uma rádio interestelar, cujo sinal percorre o universo incessantemente. É a mais próxima das galáxias ativas, cujos centros emitem quantidades imensas de energia. Esta é a imagem de campo ultraprofundo do Hubble, que mostra como o universo é de fato imenso e distante. E como os espaços longínquos não são vazios como se pensa. Ao olhar fundo no universo, vemos o passado. Vemos as galáxias quando eram muito novas, com uma fração da idade atual. O Hubble é como um túnel do tempo e nos dá uma imagem das galáxias antes mesmo de a Terra existir. A Terra tem 4 bilhões de anos e vemos as galáxias como há 13 bilhões de anos. A luz deixou as galáxias antes de a Terra existir. A galáxia mais próxima de nós é a Andrômeda e fica a 2 milhões de anos-luz. Ou seja, a luz dela leva 2 milhões de anos para chegar aqui. E nós a vemos como era há 2 milhões de anos. Essa é uma das mais próximas. Quanto mais longe olhamos no espaço, mais longe viajamos no tempo. Para entender melhor, vamos visitar um dos lugares mais espetaculares da Terra. O majestoso Grand Canyon. Ao descer pelas camadas, vemos rochas cada vez mais velhas e sabemos quais eram os diversos ambientes. Podemos ver a história geológica da área no tempo e, basicamente, ver o ambiente que havia aqui há centenas de milhões de anos na história da Terra. Ao olhar para estrelas mais e mais distantes da Terra, os astrônomos têm uma ideia da evolução do universo. Desde os primórdios da astronomia, os observadores perceberam que as galáxias têm formas e tamanhos diversificados. Há dois tipos principais: as galáxias espirais, como a Via Láctea, com braços em espiral e um disco fino, e as galáxias elípticas, com forma esférica ou elíptica e sem braços em espiral. As galáxias espirais têm muito gás e poeira que vão formando novas estrelas. As galáxias elípticas formaram suas estrelas há muito tempo. Elas não têm gás e poeira suficientes para formar estrelas. Há também galáxias irregulares, com muito gás e poeira, mas sem formato em espiral. Para detectar esses grupos distantes de estrelas, os astrônomos procuram as intensas emissões de energia que acontecem no centro de muitas galáxias. Corações violentos e irregulares batem no centro das galáxias longínquas, emitindo tanta energia que podem superar a quantidade de energia produzida por todas as outras estrelas de sua galáxia. Eles são os núcleos galácticos ativos. Ao olhar para algumas galáxias, vemos que tem muita energia no centro e que produzem muita luz. Sabemos que estão distantes,
mas são tão brilhantes que só sendo muito potentes para emitir tanta energia por segundo. O fenômeno misterioso chamado de quasar está entre os núcleos galácticos ativos mais violentos e potentes. Os quasares, objetos quase estelares, estão muito distantes e são muito brilhantes. O mais brilhante deles tem 1 trilhão de vezes mais brilho que o Sol. São correntes espetaculares de energia eletromagnética, faróis brilhantes que iluminam os céus por bilhões de quilômetros. Essas fontes de energia são um lembrete do poder luminoso do universo. Um quasar pode ser mais brilhante que uma galáxia. O telescópio espacial Hubble tirou fotos de um quasar chamado 3C273 e vimos um grande jato de material expelido do lado, quase do tamanho de uma galáxia. Esses núcleos galácticos ativos são estranhos. Como demonstram os núcleos galácticos ativos, o espaço é um lugar violento. Na verdade, há uma grande colisão acontecendo, bem perto de nós. Quem é o culpado? É a galáxia anã, Cão Maior. Como o nome sugere, galáxias anãs são pequenas e mais difíceis de detectar. A galáxia anã Cão Maior move-se em direção à Via Láctea. São 2 galáxias em rota de colisão, da qual não podem escapar devido à força da gravidade. Quando uma pequena galáxia aproxima-se de uma grande, ela se estica e se distorce com a força de atração. A gravidade da galáxia maior puxa e alonga as estrelas da galáxia menor. Em um conjunto de galáxias que esteja espaçado, como estes discos estão espaçados no gelo, todas as galáxias estão em movimento. E, de vez em quando, uma galáxia se choca com outra. Quando isso ocorre, a galáxia é distorcida e esticada. Os discos são duros, mas as galáxias são muitas estrelas e cada uma sente a gravidade das outras. Elas se contorcem e formam um arco de estrelas em movimento. É assim que as estrelas de uma galáxia longínqua podem percorrer bilhões de quilômetros de espaço. E se entremear em nossa galáxia. Mas o que fez as estrelas unirem-se em galáxias? Porque a matéria e a massa do universo formaram essas estruturas espetaculares. Para encontrar a resposta, temos de atrasar o relógio bilhões de anos. Se voltarmos o suficiente no tempo, haverá um instante em que toda a matéria, espaço e tempo irão tornar-se comprimidos e compactados em um ponto incrivelmente pequeno. Uma singularidade gravitacional de dimensão infinita. Esse ponto explodiu em um espetacular Big Bang. Muito tempo atrás, a matéria e a energia que criariam as galáxias longínquas não estavam muito distantes. Tudo o que se transformou em uma galáxia longínqua irrompeu de uma singularidade gravitacional, que ficou conhecida como o Big Bang.